Olá pessoal, trago este tema para conversarmos porque de fato é muito comum vermos que a pessoa do pai tem muita dificuldade de brincar com seus filhos. Uma ou outra situação que a gente vai observar, de fato, os pais brincando verdadeiramente com a brincadeira da criança. E esta demanda tem incomodado muitas mulheres que são mães, muitas mulheres cujos seus parceiros, seus cônjuges, não conseguem interagir com os seus próprios filhos, sobrando e sobrecarregando muito esta atividade para a mãe. Aqui essa conversa é para que a gente possa primeiro localizar o porquê existe este tipo de perfil onde o pai, a figura do pai, tem dificuldade de se interagir brincando com seus filhos. De onde vem isso? É uma demanda que a gente tem que pensar. Nós sabemos que esta demanda vem do machismo estrutural, uma sociedade onde foi construída na ideia de que cuidados de criança é para a mulher mãe ou mulheres. Cuidado de coisas de criança, de escola, de brincar com crianças é da mãe, da mulher. E o pai fica muito folgado nesta posição dentro desta estrutura machista, que é o machismo estrutural. Muitos homens estão percebendo essa tradição, que é antiga e é mundial, tá? E tentando se posicionar de outra forma, para ficar um homem melhor. As crianças espelham aquilo que elas vivenciam com os seus pais. Então, a criança que tem um pai que sempre está próximo dela, no ato de brincar, e eu não digo assim ficar próximo, ao lado, olhando com o celular na mão, ou vendo uma novela, ou os telejornais, porque os homens têm mania de ficar em casa à noite para ter notícias, informações, passam a noite toda assistindo telejornais, todos repetitivos, E aí fica lá o menino, a menina, as crianças ao redor, mas sem nenhuma interação. Ou tem uma festa, na festa tá lá todo mundo bebendo, os homens conversando e as crianças ao redor, mas não se tem interação. Eu estou falando desse brincar, de estar junto, de estar aproveitando com a criança. Então isso é um espelhar. Pais que tiveram seus próprios pais, crianças que tiveram pais que brincaram, provavelmente, na vida adulta, terão mais facilidade de brincar com seus filhos. Eu não posso aqui constatar com pesquisa, mas eu percebo na minha demanda clínica que pais que chegam na clínica para tratamento de seus filhos e que tiveram um envolvimento lá no passado com seus próprios pais, brincando com eles, têm uma tendência de, na paternidade, ter essa facilidade de brincar. Então é uma história que vai repetindo também, de pai para filho. Então, crianças espelham e, ao espelhar, elas vão adquirir a ideia de que, no futuro adulto, coisa de criança pode ser também de pai e cuidar de criança pode ser também de pai, se caso este pai teve, lá no passado, esta representatividade para se espelhar. Do contrário, fica mais difícil, porque isso vai perpassando de épocas em épocas, esse machismo vai evoluindo também na construção do sujeito criança quando ele passa para ser adulto. Aí quando ele tem filho, ele delega para terceiros ou para a própria esposa, para a parceira, cuidar do filho que é dele. E não cuida, e se cuida, só cuida, mas não se envolve. E brincar é envolvimento. Não dá para dizer que você brinca com os seus filhos se você não se envolve, não entra no tipo de brincadeira para a faixa etária que aquela criança está. E não conforme você quer,
do jeito que você quer. E a questão do trabalho? Ah, mas e os pais operários, os pais que passam o dia todo trabalhando, inclusive até de sábado, às vezes final de semana? Ora, são pais. Precisam também, no tempo que está em casa, dedicar-se a seus filhos. Não justifica o trabalho para dizer que não dá para brincar com seus filhos. Porque também as mães que trabalham, as mães operárias, que também têm uma carga horária de trabalho intensa, elas, estando em casa, também podem estar brincando com seus filhos. É uma tendência. Então isso relega sempre a ideia de que homem não precisa brincar com filhos ou com crianças. Então, nesse sentido, a mulher precisa não cair nesta acomodação e entender que isso é normal. Não, isso é coisa de mulher mesmo, dentro de uma visão patriarcal que segue a estrutura do machismo. A mulher tem que se implicar e fazer com que este seu companheiro, que é pai de seus próprios filhos também, possa entrar nessa dinâmica do brincar. E aí, como fazer isso, mãe? A mãe, ela tem uma arma poderosa de fazer envolvimento de atividades lúdicas, de brincadeira dentro de casa, exatamente próximo a este pai que está vendo uma TV, que está vendo alguma coisa no YouTube, no celular, que está conversando sobre trabalho, que não está conectado com as crianças. A mãe pode desenvolver atividades ali com as crianças ao redor do pai, de uma forma que esse pai tem que entrar na brincadeira. Vai ser um tricocó, porque os pais muitas vezes xingam, abaixa o tom de voz, eu quero ouvir meu jornal, estou falando aqui no meu negócio. Quer dizer, esse machismo pode ser dissolvido na medida que esta mulher também começa a provocar e não se calar, a provocar, mas sem atacar, porque sabe que esta condição deste homem é estrutural, ela é antiga. Então, vir com bordoada, vir com críticas, não vai conseguir fazer com que este homem pai comece a brincar com os filhos. É necessário, então, ter uma criatividade ao redor para que, fazendo uma atividade no coletivo, esse pai acabe entendendo que ele tem que entrar na brincadeira. Aí, daqui a pouco, ele está entrando e, quem sabe, até gostando de estar na brincadeira. Então, tem que haver essa provocação que venha de quem tem a percepção desta realidade, porque quem está vivendo essa neutralidade, esta cegueira de não brincar com os filhos, que é o pai, ele não vai tomar essa iniciativa. É quem está ao redor e está se incomodando com esse quadro que precisa provocar. E se tem um adulto dentro de casa, uma parceira desse sujeito, uma mulher que é mãe que está ali, ela pode provocar dentro dessa dinâmica da mãe protagonista, mas que ao mesmo tempo não quer apenas assumir este papel patriarcado de ser aquela que cuida dos filhos sozinha, carrega o andor. Não, ela tem que provocar que esse parceiro entre, para que isso possa ser uma parceria, uma troca. A educação de filhos requer brincar com os filhos, não é só escola, mas requer brincar com os filhos, porque brincar com os filhos constrói muito o potencial cognitivo da criança, constrói muito a capacidade criativa e faz o ambiente da família ficar muito mais leve e gostoso. Quando um pai de fato brinca com seus filhos, ele traz muito benefício na educação desse filho. A questão da aproximação com este pai, a identificação dessas crianças com este pai, afeta na questão do compartilhamento também, da troca, da interatividade. Então, os afetos compartilhados, os afetos não de troca, toma lá e dá cá, mas de convivência, porque é difícil você brincar com uma criança do jeito dela, com a linguagem dela, sem você fazer toque, sem você se envolver com a criança. Por isso que o brincar faz com que o afeto seja compartilhado. A questão do imaginário positivo que essa criança vai criando sobre esse pai. Poxa, você é pai, você não quer que seus filhos tenham uma boa imagem sua no futuro adulto? Muitos pais têm uma imagem negativa do seu próprio pai lá do passado. É isso que você quer carregar para seus filhos? Então, brincar com seus filhos faz com que esse imaginário positivo fique firme na história dessa criança, na psique dessa criança.
Também ajuda muito na estrutura psicológica dessa criança, na identificação com este pai. Porque a gente está numa sociedade ocidental que está enraizada na estrutura pai, mãe e filhos, no núcleo familiar. É diferente de uma estrutura de uma comunidade indígena, de uma comunidade quilombola, que perpassa muito pelo comunitário. Nós estamos falando de uma estrutura ocidentalizada, da família nuclear. E também o brincar com os seus filhos, o pai, quando brinca com os filhos, ajuda na construção do processo cognitivo e criativo dessa criança. O pai, então, que brinca com seus filhos, de fato brinca, também recebe benefício. Ele elimina estresse de trabalho, diminui a ansiedade, pode prevenir depressão, inclusive melhora a convivência conjugal com a sua esposa, porque ela vai se sentir muito feliz de ver essa partilha nas relações. Então aí vai se dar o fortalecimento familiar, melhora a ambiência familiar e é um descanso. A melhor forma de descansar é brincando. E a gente adulta, nós esquecemos disso. E um último item é que o pai que brinca com seus filhos e partilha junto com a sua companheira, a mãe de seus filhos também, esta vivência, torna-se um homem melhor e vai dissolvendo este machismo estrutural. Então esse tema aqui ele é muito importante e é gritante na sociedade atual, sabendo que a sociedade atual requer homens, pai, que sejam mais interativos com seus filhos. Que se no passado não era assim, a gente pode mudar essa história. Um abraço e muito obrigado pela sua atenção.